esse lugar também se chama Betel, casa de Deus. Nesse lugar, anjos sobem, levando a sua oração, levando a sua adoração, a sua honra ao Senhor. Mas anjos também descem trazendo as respostas, trazendo aquilo que de fato o Senhor determinou para a tua vida. Só que para muitos que viveram anos dentro da religião, para muitos como aprenderam durante anos a serem evangélicos, entram nesses ambientes e parece que não estão aqui. Eu não estou dizendo você que se converteu agora, eu não estou dizendo você que chegou há pouco tempo, mas estou dizendo você viciado na religião, você viciado em dizer eu vou ser salvo só porque estou indo à igreja aos domingos, você viciado que pensa que só vir ao culto já é o suficiente para você viver uma transformação. Deus, Ele quer desconstruir isso em mim e em você. Deus, Ele quer acabar com todas essas manias, com todas esses conceitos errados. A glória de Deus, ela é real. A presença dEle é real. Fazem 14 anos, meu irmão, que eu entendi isso. E nunca para mim um culto é só mais um culto. Aleluia. Porque no ambiente que Jesus está, a qualquer momento, a hemorragia de 12 anos pode ser estancada. O que é isso? Aquilo que tem te levado a um sofrimento de anos, em um só toque na orla do manto dele, pode acabar com todos esses anos de sofrimento. Em um só convite dele, em uma só chamada dele. Como aquele cego gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus diz aos discípulos: traz ele aqui. E quando o cego recebe a informação que Jesus manda chamar ele, o cego abandona a sua capa e vai em direção a Jesus. Mas a capa é aquilo que dava direito dele pedir esmola. Mas ele ainda não havia sido curado. Mas só o fato dele ter entendido que Jesus havia recebido o clamor dele, ele já estava entendendo: se Jesus me chamou, eu não vou precisar mais dessa capa. Nunca mais viverei como mendigo, nunca mais viverei mendigando. Sabe qual é o problema na nossa geração? Que existem muitos mendigos espirituais, ficam mendigando a bênção, ficam buscando a Deus por uma bênção, porque não entenderam que há uma outra dimensão. Deus não te chamou para ser mendigo espiritual, Deus te chamou para se assentar à mesa. Você é filho, você é filha. Por isso não podemos viver dependentes de um dia na semana dentro de 4 paredes. Quando nós entendemos que o Senhor recebeu o nosso clamor, que Ele nos mandou nos chamar, tudo muda. Ele não havia sido curado ainda, mas já tinha entendido: se Ele me chamou, nunca mais voltarei a mendigar. Hoje é uma manhã que algumas pessoas nunca mais voltarão a mendigar. Aleluia. Meu Deus do céu, você não vai depender de alguém para ser alimentado. Porque quando nós entramos nessa dimensão, descobrimos que Ele é o nosso pão diário. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele. Diga: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Diga para ele: Deus já está te pegando aqui. Aleluia. Aleluia. Você vê que coisa boa? Deus sempre nos conduz a um nível maior de entendimento. Aleluia. Posso falar uma coisa? Deus não tem negócio com gente parada não, gente. Deus não gosta de nada parado. Desde o princípio, antes do Senhor criar todas as coisas, a palavra de Deus diz que o Espírito já pairava sobre a face das águas. O Espírito já se movia.
e disse: Deus, haja. Talvez hoje seja amanhã que Deus vai dizer para você: haja. Talvez vai ser hoje o dia que algo vai começar a se mover de uma forma extraordinária na sua vida. Deus é aquele que cria tudo do nada. Aleluia. Deus não tem negócio com gente parada, gente que não crê. Por isso que Deus te trouxe aqui, para você começar a se mover, para as águas começarem a se mover no seu interior. Pastor, quem é gente parada? É aquela pessoa que tem a mentalidade: não, na minha vida nada vai mudar. Está diante da presença de Deus, diante da palavra, mas para mim não tem jeito, porque eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. E Deus está dizendo: é água parada, e a água parada só dá o que não presta. Já viu? Dengue, lodo, mau odor, sei lá, zika vírus, chikungunya. Chacoalha seu irmão até você irritar ele. Diga: é manhã de se movimentar. É manhã de deixar ele movimentar as águas do seu interior. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no seu capítulo 11, do verso 5 ao 9. Aleluia. Queridos, que final de semana nós estamos vivendo. Estávamos no reencontro. Aproximadamente 200 pessoas estão passando pelo reencontro, estão nesse momento sendo ministrados. Meu irmão, nós tivemos uma sexta-feira tão poderosa. Você, líder, discipulador, se prepare, porque os seus discípulos, você que o seu familiar foi para o reencontro, se prepare, porque eles estão voltando com o peito estufado e cara de leão, para o novo nível de conquista, uma autoestima 100%. Já faz algum tempo que eu não vivi uma sexta-feira como vivemos essa sexta-feira no reencontro. Foi algo surreal. Ontem o dia inteiro foi um dia de cirurgias, onde o Senhor operou, onde o Senhor curou, onde o Senhor alinhou. Eu costumo dizer que sábado à noite, quem foi sabe o que eu estou falando, né? É aquela noite peito estufado, cara de leão, é o dia da alta. Chega, já operou, Deus já curou, Deus já transformou, agora vai viver o propósito. Aleluia. Então tem sido um final de semana poderoso ali no reencontro, realmente sobrenatural. Amém? Queridos, nós vamos agora à segunda parte de uma série de sermões, as 3 dimensões da oração. E domingo passado nós ministramos aqui acerca da primeira dimensão. Amém? Você que não recebeu essa palavra, entra lá no canal do YouTube da igreja. Amém? Nós estamos fazendo algumas reformas na plataforma. Para você acessar as mensagens, você vai no ao vivo, porque as mensagens ficam registradas lá da live. Porém nós estamos agora baixando todos os vídeos, editando, e nós vamos colocar agora só a palavra no canal. Estamos fazendo uma reforma lá. Deus tem nos direcionado, né, acerca da internet, do trabalho que precisamos desenvolver na internet. Por quê? Porque tem muita gente que tem entrado nesse lugar, que tem sido alcançada através da internet. Muita gente mesmo. A gente pergunta: quem foi que te trouxe? Ah, eu vi lá no Instagram. Ah, eu vi lá no YouTube. Alguém compartilhou um stories. Alguém compartilhou status do WhatsApp. Tem pessoas que estão vindo através da internet. Deus tem falado conosco sobre algumas direções. E eu era muito resistente no que se diz respeito à internet. Precisava desconstruir algumas coisas dentro de mim. E há 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio, Deus falou comigo para irmos para a internet, porque precisávamos usar todo o meio de comunicação para a evangelização. Quando eu fui ler a biografia de Billy Graham, isso era o que mais Billy Graham fazia. Todo meio de comunicação novo que surgia, ele usava para evangelizar. Os religiosos diziam: é o capeta,
o rádio é do demônio. O rádio é coisa de Satã, e Billy Graham estava pregando a palavra pelo rádio. Então, isso não é novidade para nós, que a internet é o maior meio de comunicação hoje da terra. Então nós vamos usar a internet para ganhar vidas, para evangelizar vidas, amém? Nós realizamos ali as nossas lives agora, toda terça e toda quinta-feira, live Café Mais do Reino, lá no meu canal no YouTube. E eu tenho recebido testemunhos de pessoas que não são crentes, gente, de pessoas que não vêm à igreja, de pessoas que não têm contato com a igreja, mas não perdem uma live. Amigas da pastora Andressa do mundo falam: eu estou amando ouvir as palavras. Então nós vamos alcançar muitas pessoas através da internet também, amém? Então você que não assistiu, você vai lá e assiste, para você não perder o raciocínio, porque nós vamos entrar nessa manhã na segunda dimensão. Falando nisso, vamos fazer algo, algumas estratégias que o Senhor tem nos dado. Pega o seu celular aí agora, isso, lá no grupo da igreja foi enviado o link desse culto, dessa mensagem. Compartilha lá no grupo da tua família, compartilha lá no status do seu WhatsApp. Você vai ver que alguns já vão começar a receber testemunho hoje mesmo. Quantas pessoas, queridos, têm recebido a mensagem através da internet e têm desistido de tirar a sua própria vida? Pessoas têm sido arrancadas da depressão porque recebeu uma palavra. Então deixa o Senhor te usar como um meio de alcançar essas pessoas, amém? Nós temos recebido muitos testemunhos dessa forma. Estamos orando porque estamos para pisar na terra da promessa. Nos ajude em oração. Nós estamos aí para mudar praticamente, né, para o novo templo. Estamos aí em uma negociação. Quantos estão felizes por isso? Diga amém. Por quê, pastor? Porque novamente estamos com um problema santo. Não temos mais onde colocar as crianças. São 4 salas aqui, e são salas boas, com ar-condicionado, e já superlotou as salas. Minha filha, que é do teens, né, os adolescentes, minha filha todo culto fala: pai, eu não acredito que a gente não tem uma sala, né? Cada hora eles estão sendo ministrados em um lugar, então eles precisam de uma sala, precisamos de um espaço maior. E lá nesse novo prédio, nós temos lá 5.000 e poucos metros quadrados, amém? Dá uma glória a Deus aí, gente. Qual é o segundo problema? O segundo problema é estacionamento. Aqui nós não temos mais lugar para parar. O terreno que alugamos para o estacionamento já está superlotado. Então temos esse problema santo. E lá, pelos cálculos dos obreiros que foram conosco, cabe cerca de 400 a 450 carros em todo o terreno, amém? O templo cabe em torno de 1.200, 1.500 pessoas, com a possibilidade de colocar galerias para ir umas 2.000 e poucas pessoas, amém? Então ore, amém? Ore. Só de salas nós teremos lá 20 salas para as crianças, para a dança, para a mídia, para expulsar demônio o dia inteiro. Essas salas se chamam salas do milagre. Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: você é uma benção. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Nós estamos falando acerca das dimensões da oração. Por quê? Porque precisamos entender o meio de recebermos as respostas de Deus. Quantos aqui desejam receber as respostas de Deus de forma acelerada? Levante a sua mão aqui. Já pensou, você fala com Deus hoje, e hoje mesmo já recebe a resposta? É essa dimensão que o Senhor quer nos transicionar, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 11, verso 5. Diz assim: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães.
digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Eu vou para o 10, vai. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Amém? Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Aleluia. Queridos, domingo passado, no culto da manhã, nós falamos acerca da primeira dimensão. Eu acredito que todos precisam receber essa revelação, a revelação da paternidade de Deus. Todo cristão que deseja viver uma vida de êxito em Deus, que deseja ser um cristão bem-sucedido nessa terra, que deseja viver os seus dias para glorificar a Deus, só conseguirá viver isso quando receber a paternidade de Deus. Quando tiver o pleno conhecimento, a plena consciência de que é filho de Deus e que o nosso Deus Todo-Poderoso também é o nosso Pai. Aleluia! Olhe para esse irmão e diga assim: você é filho. Essa é a primeira dimensão. Aleluia! A dimensão do Deus Abba, Abba Pai. Nessa dimensão nós não pedimos nada. Nessa dimensão nós desfrutamos. Nessa dimensão nós adoramos. Nessa dimensão nós não intercedemos. Nessa dimensão nós somos direcionados, nós somos transformados. Essa dimensão é a dimensão do lugar secreto. Jesus ensina aos seus 12, também nos ensina dizendo: vocês quando forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e ele o responderá. Essa é a dimensão do Abba Pai, a dimensão do secreto. E nessa dimensão Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O Pai está à procura dos filhos que receberam a revelação da paternidade de Deus. Se alguém puder ligar esse zar, aumentar a potência, eu não sei, fazer alguma coisa aqui para me ajudar, porque está bem quente aqui em cima. Amém? Glória a Deus. Eu acho que esses ar, eles só estão ventilando. Dá uma olhada aí, por favor, alguém que entende, porque eu acho que está só ventilando. A luz de cima, quando está acesa, ela está gelando. Vê aí, por favor. Queridos, nós precisamos entender a segunda dimensão. Diga para o seu irmão: a segunda dimensão é a dimensão de Deus como nosso amigo. Que coisa louca, hein? Já pensou? Você dizer: eu tenho um amigo que é top. Eu tenho um amigo que nunca agirá com falsidade comigo. Eu tenho um amigo que tem uma amizade comigo e não é por interesse. Eu tenho um amigo que eu posso confiar, que nunca vai me frustrar ou me decepcionar. Eu não sei você, mas eu tenho esse amigo. Esse amigo é o meu Deus, o meu Pai. Tem alguém que é amigo de Deus aqui? Tem algumas coisas que nós só vamos receber na dimensão de Deus como amigo. Jesus está ensinando aqui que aquele que pede, mas não é para qualquer um, é para o amigo. Aquele que pede para o amigo, ele vai receber de um jeito ou outro, porque é seu amigo. Nós precisamos entender isso. Esse lugar de encontrar ou de se relacionar com Deus como amigo é um lugar de intercessão. Esse é o lugar de interceder. Esse é o lugar de apresentar as petições. Esse é o lugar que você pode apresentar diante de Deus planos, projetos e dizer: meu amigo, o que o Senhor acha disso?
Meu amigo, qual é o melhor conselho? Esse ano que passou, eu estava nos Estados Unidos pela segunda vez, e um monte de gente bombardeando meu Instagram, querendo mentoria, querendo ajuda, e eu fui orar no meu período de devocional, na madrugada, e o Senhor falou para mim: você viu como as pessoas estão desesperadas por conselhos? E eu: sim, Senhor, na multidão de conselhos a sabedoria. E Deus falou para mim: eu quero que você entenda uma coisa, todo conselho que eu te dou, ou eu dou para os meus filhos, eles não precisam pensar duas vezes em colocar em prática. Eu já mentorei algumas pessoas, discipulo pessoas há anos, e eu sei que quando nós discipulamos, a pessoa ainda tem o direito de pensar duas vezes em colocar em prática. Aquele que é inteligente, coloca em prática, é transformado e aumenta de nível. Aquele que duvida, vai demorar um pouco mais para crer, e certamente um pouco mais para viver. Então tem gente que chegou a 1 ano, e já está avançando. Tem gente que está há 5 e está do mesmo jeito. Por quê? Porque depende muito daquele que crê e daquele que não crê. A decisão é nossa, viver ou não. Porém, quando Deus nos dá um conselho, nós não precisamos pensar duas vezes em colocar em prática. Por quê? Porque Ele te conhece, foi Ele que te criou, Ele conhece a sua estrutura, e Ele te escolheu já sabendo o que você vai viver no seu futuro. Tem alguém que precisa entender isso? Ou você quer ficar dependendo daquela oração da madrugada, do YouTube? Ou você quer ficar dependendo do signo? Ai, meu Deus do céu, não é possível, não tem ninguém assim aqui, não tem. Não tem ninguém que um dia busca a palavra, no outro tenta no signo. Como vai ser minha semana? Decide quem você quer crer. Se for o signo, fica com os signos. Se for Deus, fica com Deus. Porque eu posso escolher os dois? Você pode escolher, mas Deus não vai ter nada a ver com você. Deus não vai querer negócio nenhum com você, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí você ora na segunda, fala assim: eu quero uma semana assim, assim, assim. Deus move e faz. Aí na segunda mesmo você consulta o horóscopo. Aí fala que a semana vai ser assim, assim, assim. E aí você vive a semana. Chega no sábado, você não sabe quem foi que fez. Deus não tem negócio com isso. Deus deseja que você acesse essa dimensão de amigo, que você fale com Ele, que você pergunte para Ele, que você ouça a voz dEle. E quando você viver algo extraordinário, você vai dizer: eu sei porque eu vivi, porque o meu amigo moveu todas as coisas, o meu amigo me aconselhou, Ele me direcionou. Esse lugar não é mais um lugar secreto, mas esse lugar se chama Conselho do Senhor. Jeremias 23, 18. Por quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à palavra e a ouviu? Porque, vamos lá, quem esteve no conselho do Senhor? O Senhor tem um conselho, aleluia. Eu disse aqui no domingo passado que as nações não estão nas mãos dos Illuminatis, dos Rockefeller, dos maçons, da esquerda, da direita. Não, o destino das nações estão nas mãos dos intercessores. Você precisa entender isso. O destino da tua família não tem nada a ver com Lula ou com Bolsonaro. O destino da tua família está nas tuas mãos. Quando você se põe de joelho, entra a intercessão. Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Isso se chama assentar-se no conselho, para interceder, para entrar na causa. Vamos entender mais. Esse conselho também tem um outro nome, que se chama Assembleia dos Santos. Salmos 89, 7 diz assim: Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, e é temível sobre todos os que o rodeiam. Deus tem uma assembleia. Deus, ele tem um conselho.
Só que só podemos acessar essa assembleia quando recebemos a revelação de Deus como nosso amigo. Só os amigos de Deus se assentam nesse conselho. Meu Deus do céu, não sei se essa palavra é muito profunda, eu não sei se é para esse nível, mas eu estou crendo que nós vamos entrar nela. Eu estou crendo que nós vamos crer. Já pensou você se assentar no conselho de Deus? E se assenta em um conselho para quê? Para tomar decisões. Por isso que a nação e as nações está nas mãos dos intercessores, porque eles se assentam no conselho de Deus e clamam: Senhor, não destrói agora não, espera mais um pouco, nos dá mais um pouco de tempo, Senhor, para ganhar a nossa família, para ganhar os nossos amigos. Esses são os que se assentam no conselho. Ezequiel 22:30. Quantos creem que isso é possível? Diga amém. Diz assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Talvez você está vendo muita coisa acontecer na tua casa e na tua família, e Deus está procurando alguém que se encontre na brecha, para que a família não seja destruída. Eu não sei você, mas há alguns anos eu decidi ser essa pessoa, que toda vez que o Senhor procurar, eu estarei na brecha, para dizer: Senhor, dá um pouco mais de tempo, salva a família toda, salva a parentela. Esses dias eu atendi uma pessoa que já há muitos anos ganhamos para Jesus e tem uma inconstância, uma vez fica um pouco de tempo na presença, depois se afasta, é meio inconstante, mas um evangelista de grande potencial, já ganhou muitas vidas, mas é muito inconstante, não consegue ficar firme. E ele chegou para mim e falou assim: cara, me ajuda em oração. Tem um familiar que teve uma overdose, está entubado, está em coma. Um menino de 14 anos, que faz parte da parentela dele. E na hora o Espírito de Deus me tomou para um confronto santo. Eu disse para ele: sabe por que tudo isso está acontecendo? Ele disse: por quê? Por falta do seu posicionamento. Até quando você vai viver essa inconstância e vai ver as pessoas que Deus te colocou no meio para ganhar para Jesus, indo para o inferno, morrendo, sofrendo? Deus te colocou nessa família para que você ganhe toda a casa, para que você ganhe toda a parentela. O que mais você vai precisar ver para se posicionar? E ele começou a chorar. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meu irmão, que se Deus te colocou nessa casa, nessa família, no meio dessas pessoas, Deus não vai usar o pastor para ganhar ela para Jesus. Deus não vai usar o teu líder de célula. Deus não vai usar o teu vizinho. Deus vai usar a tua vida. Deus quer te levantar como agente de restauração da tua casa. Mas sabe o que eu vejo? Que muita gente quer transferir responsabilidades. Por isso que precisamos passar pelo reencontro, para entender que temos uma responsabilidade como cristãos diante do mundo. 3 fatores que nos levam a viver essa responsabilidade: santidade, sabedoria e conhecimento. Sabe qual é o problema? Muitos querem que o pastor ganhe a família, que o líder ganhe, que os evangelistas façam alguma coisa, porque não querem assumir responsabilidade, não querem viver em santidade, querem viver de qualquer jeito. Não querem sabedoria, não querem conhecimento, não querem assumir responsabilidades. E claro que alguém que não vive em santidade no meio da família não será um testemunho, não será uma pregação viva, ambulante. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus te escolheu, meu irmão, para que você se torne uma carta magna, uma carta viva, uma pregação ambulante. A tua família olhar para você e dizer: ele vive diferente, ele não é mais o mesmo, ela não é mais a mesma. Eu preciso mudar de vida, a esperança para mim.
Meu Deus! Meu Deus! Que palavra você estava esperando receber nessa manhã? A da casa própria? A do carro zero? A da conta cheia de dinheiro, de todos os mundos, de todos os reinos? Essa é a pregação de Satanás, não é a de Jesus. A de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a pregação de Yeshua. Eu quero que você faça uma autoanálise agora da sua vida. Não vou exigir muito daqueles que chegou agora, mas daqueles que já estão um tempo na presença de Deus. Se autoavalia e percebe a sua transformação e a sua santidade é medida pelos momentos que você está sozinho. A sua santidade, a sua transformação não é medida quando você está na igreja. Aqui na igreja tem gente que faz cara de crente, anda igual crente, fala igual crente, sorri igual crente, cumprimenta igual crente, e lá fora aparece o Batman, o Cavaleiro das Trevas. A santidade é medida quando confrontamos conosco mesmo. É você olhar para você e dizer: eu estou diferente, eu mudei, eu não sou mais o mesmo. Porque se fosse antes eu dava uma muquetada, porque se fosse antes eu xingava, porque se fosse antes eu me revoltava, porque se fosse antes uma meia dúzia de palavrão ia saltar, porque se fosse antes eu ia pagar na mesma moeda. Mas cara, você tá diferente. Isso eu sei que a maioria vive. Agora eu vou cutucar. Você quer saber se realmente você está vivendo uma transformação? Você analisa o que você reclamava há um ano atrás. Se você ainda continua reclamando pelas mesmas coisas, tem algum problema aí. Como você identifica uma pessoa que viveu ou está vivendo uma conversão e avançando para um novo nível? Ela para de reclamar da mesma coisa, porque ela entende: ei, reclamar não adianta, não tem a ver com o que o outro está fazendo, com o que o outro deixa de fazer. Tem a ver com aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso me entregar, eu preciso viver. Uma pessoa que está paralisada, que não vive uma transformação diária, ela sempre reclama das mesmas coisas. O pior é o crente, gente. Só Deus para gostar de crente. O crente religioso reclama da mesma coisa. Aí o som tá alto, aí muito tempo de pé, aí o Emerson não para de repetir o louvor, aí o obreiro não falou comigo. 10 anos na igreja reclamando das mesmas coisas. 10 anos falando a mesma. Ai, isso é dízimo pra quê que é dízimo? Ofertar pra que tanta oferta? Vai pra Universal que você vai ver. Ixi, falei, não podia ter falado. Sempre reclamando da mesma coisa. Tá cutucando, tem gente que tá virando o olhinho aí, colocando a mão para trás. Mas eu dou um comando: não é a sua hora ainda. Fica tranquilo, não vai manifestar aqui, é outro lugar. Não dá uma raiva dentro? Se está te dando essa raiva dentro, é porque você sabe que tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Jesus vem para isso mesmo, é para arrancar aquilo que está errado. A palavra dele vem para isso mesmo. A pessoa reclama da mesma coisa. Ai, é o pastor, ai, é o líder, ai, é a irmã, ai, é fulano. Não, meu irmão. Quer ver uma transformação? Você sai dessa bolha de reclamação e começa a assumir responsabilidades. Para de transferir culpa. Transferir culpa é coisa de criança. Ontem de madrugada, 2:30 da manhã, o Levi entra no meu quarto com uns 2 sapatos cheios de barro. Quem conhece o Levi sabe o que eu estou falando. Meu sobrinho. Me vejo muito nele. Cara, ele chegou sujando toda a casa que a gente estava lá no encontro. E aí vem a Laura também toda suja, pé de barro. Foram brincar na lama de madrugada, escapou das tias. Que é isso, Levi? Foi a Laura que chamou. Laura, que é isso? Foi o Levi que levou a gente para lá. Criança imatura transfere culpa. Mas aquele que aprendeu a viver como amigo de Deus
Assume responsabilidade. Bate na mão desse irmão que está do seu lado e diga assim: é tempo de assumir a responsabilidade. Você tem um papel. Posso te falar, é através da tua vida que a tua família será transformada. É através da tua vida que a tua casa será restaurada. Pastor, mas eu sou mais criticado, eu sou mais problemático, eu sou o que fui rejeitado, eu sou o que fui para as drogas, eu sou aquele que não deu certo no casamento. Meu irmão, eu não estou te perguntando nada e nem Deus. Se você crê, é através de você que Deus vai fazer. Deus vai fazer se você crer. Ele só precisa de um. Ele usa Raabe, prostituta, para interceder pela família. Quando os espias de Josué entram em Jericó, aquela prostituta esconde os espias e diz: eu bem sei que o Deus de vocês é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que deu vitória contra os amorreus, contra os jebuseus. O Deus de vocês é poderoso na guerra. E todo mundo nessa cidade já sabe que o Deus de vocês já entregou essa cidade na mão de vocês. E aí imagina os espias falando: mentira, não é. É isso que vai acontecer. E a prostituta da família faz uma aliança com eles: ó, escondi vocês, e agora eu quero que vocês façam o bem para mim. Ela podia dizer: faz o bem para mim, porque o resto da minha família que me critica, que me rejeita, que me esnoba, eu quero que tudo morra ao fio da espada. Mas não foi isso que ela fez. Ela falou: ó, eu quero que vocês poupem a minha vida, eu quero que vocês poupem os meus pais, eu quero que vocês poupem os meus irmãos, as minhas irmãs, eu quero que vocês poupem tudo aquilo que pertence à minha casa e à minha família. O que é isso? Raabe se posicionou como uma agente de transformação. Pode falar uma coisa? Reclamar da tua família, reclamar do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe, do teu cunhado, da tua cunhada, não vai resolver o problema. Agora eu vou cutucar as irmãs. Reclamar da sogra também não adianta. Sogra é uma bênção de Deus, é uma lixa para nos aperfeiçoar. A minha não, a minha é uma bênção. A minha é fofinha, gente. Mas as irmãs sabem o que eu estou falando. Ei, não adianta reclamar, você precisa se posicionar, porque através de você, do seu testemunho, tudo começa a mudar. Aleluia! Quantos estão crendo nisso nessa manhã? Aleluia! Posso falar uma coisa? Tudo que Deus tinha que fazer já está feito. Agora nós precisamos entrar naquilo que está feito e se posicionar. Eita glória! Na dimensão de Deus como amigo, Ele procura os intercessores. Eu procurei um que estivesse na brecha para não destruir esse povo, essa cidade. Se colocar na brecha é entrar no conselho. Pessoas que se assentam no conselho do Senhor para interceder por nações, por estados, por pessoas. Entrar nessa dimensão de Deus como amigo, intercedendo. A intercessão profética é acessar o conselho do Senhor, e o Senhor confiar destino de nações, cidades e pessoas nas suas mãos. Meu irmão, eu tenho um negócio com quem nos persegue, um negócio que eu aprendi: a orar por eles. Temos que orar por aquele que nos persegue, porque se a gente não orar, o negócio vai ser feio. Destino de pessoas, estados e nações estão nas mãos dos amigos de Deus. Ai, meu Deus do céu. Os amigos de Deus têm acesso ao seu conselho. 2 Crônicas 27 diz assim: o nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu? Abraão foi amigo de Deus. Isaías 41, versículo 8.
Ao 10, mas você Israel, meu servo, você Jacó, a quem escolhi, você descendente de Abraão, você a quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi, não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força sim, eu o ajudo sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Deus chama Abraão de amigo e fala para Jacó, Jacó, por causa de Abraão, meu amigo, eu vou fazer isso com você, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu te sustento com a minha mão direita. Aleluia. Vamos lá, Tiago 2, 23. Vamos, Emerson. Diz assim: e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado. Tem alguém que vai sair dessa manhã, desse lugar, desejando ser chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus, amigo de Deus. Essa dimensão está livre para que você acesse. Não há impedimento para que você acesse essa dimensão. Vamos lá. Por quê? Que o futuro de nações, estados, cidades, pessoas estão nas mãos dos amigos de Deus. Porque Deus ouve o amigo. Porque Deus respeita um amigo. Porque o amigo se importa pelo outro. E quem foi que fez isso? Jesus. Ele chega a dizer: tem um amigo melhor do que esse, que dá a vida pelos seus amigos. Vamos lá, Gênesis 18, 16. Olha para o seu irmão e diga assim: essa palavra não é para qualquer um. Essa palavra não é para quem quer viver no superficial. Essa palavra não é para quem quer viver religião, sabe? Sou evangélico. Não. Essa palavra é para filhos que querem viver como amigos. Vamos lá. Abraão foi chamado de amigo. Por quê? Porque ele era um intercessor. Gênesis 18, 16, diz assim: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximou-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Olha o amigo. O amigo chega diante de Deus e faz uma pergunta para Deus: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Sabe o que Abraão está querendo dizer? O Senhor não está errado, não. Oh, meu Deus do céu. Olha a intimidade de Abraão. Será que o Senhor não está equivocado, Deus? Abraão está falando para um Deus que nunca erra e nunca vai errar. Será que o Senhor não está errando nisso? Isso se chama amigo de Deus. Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirá e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Olha Abraão falando com Deus.
Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou, insistindo: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei, se eu encontrar ali 45 justos. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Abraão está insistindo, gente. Abraão está negociando com Deus. Abraão é amigo de Deus, está negociando para que a cidade não seja destruída. E se por ali haverá apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire, ó Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei, se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire, ó Senhor, e se lhe falo somente mais esta vez? E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Escute isso: Abraão entrava no conselho, o lugar onde se toma decisões acerca do que vai acontecer nas nações, nos estados, nos bairros, na vida de pessoas. Abraão, como amigo, sabia que Ló estava lá, que Ló, sua esposa e suas 2 filhas estavam lá. Abraão tinha Ló como um filho. No entanto que ele saiu, e nós ouvimos aqui, ele quis que Ló continuasse com ele, fizesse bem, mas ele descobriu que a palavra era para ele. E Ló escolheu as colinas e foi parar em Sodoma e Gomorra. Abraão está intercedendo porque sabe que Ló estava lá. Senhor, se tiver 10, eu não destruirei. Já pensou você negociando assim com Deus? Já pensou você nessa intimidade com Deus? Deus tem uma cadeira preparada para você no conselho dos santos, na assembleia. Mas para isso é necessário se tornar amigo, é necessário se entregar, é necessário viver por fé, não por vista. Os amigos são intercessores. Se tivesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, Deus não destruiria por causa do pedido do amigo Abraão. Mas não tinha nem 10 justos. Estava Ló, sua esposa, suas 2 filhas. E o Senhor agiu de misericórdia e disse para Abraão: vai lá, aguarde Ló e a sua família. Enviou os anjos para retirar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. E sabemos da história. A mulher de Ló ainda olhou para trás, porque não era para olhar, mas já estava começando a sentir saudade de Sodoma e Gomorra. Sabe qual é o problema? É que muita gente vive dessa forma. Em vez de desfrutar com o convite do amigo, fica olhando para trás para Sodoma e Gomorra. Chacoalha seu irmão e diga assim: aproveite que o amigo está te convidando nessa manhã. A Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Toda pessoa que fica pesando na balança se vale a pena servir a Deus ou se vale a pena voltar para o mundo, fica assim nessa, olhando para trás, vive assim, que nem uma estátua, sem graça, sem cor, sem vida. Não, meu irmão, Deus te tirou de lá é para você não olhar mais para trás. Deus te tirou de lá porque Ele quer ser teu amigo. Sabe qual é o problema? Tem gente que prefere ficar na roda dos escarnecedores para agradar os escarnecedores, do que se assentar na roda do conselho de Deus para agradar a Deus e decidir o futuro dos escarnecedores. Vale mais agradar os escarnecedores ou agradar a Deus, meu irmão? Ai, mas se eu não ir para aquela roda do narguile, meus amigos vão ficar chateados.
E se você ir, você vai chatear Deus, zoar o seu pulmão, e é perigoso morrer para o inferno. Não é melhor agradar a Deus e desagradar alguns amigos? Salmos 1 diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não é no conselho dos ímpios, é no conselho dos santos, é na assembleia dos justos, é no lugar de intimidade. Para de ficar buscando conselho de ímpio. Para de ficar pedindo ajuda para o seu casamento, para aquele que é adúltero, para aquele que não liga para o casamento, para aquele que não valoriza a esposa, não valoriza o esposo. Para de ficar pedindo conselho para o ímpio acerca da tua vida financeira, porque o ímpio ama o dinheiro, o ímpio faz de tudo pelo dinheiro. 2 Timóteo capítulo 6 versículo 10, Timóteo vai dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então pare de ficar pedindo conselho sobre vida financeira para o ímpio, porque o ímpio pode ter riqueza material, mas não vive a verdadeira riqueza, não vive a prosperidade de Deus. Para de ficar pedindo conselho para o ímpio acerca da tua vida profissional. Para de ficar pedindo conselho para o ímpio acerca de coisas que você vai receber direto de Deus, da Assembleia de Deus, do conselho dos justos. Bem-aventurado aqueles que não andam segundo conselhos dos ímpios. Mas a minha amiga é descolada, amiga sua louca, blogueira, tem não sei quantos mil seguidores. Isso não dá autoridade para ela te aconselhar. Ei, vou mais além. Isso não dá autoridade para essas pessoas te criticarem por você ter decidido viver uma vida de relacionamento com Deus. Não, pastor, mas a minha amiga é descolada, já viajou para algumas nações. O meu amigo tem alguns seguidores, é influente. Então me dê uma crítica construtiva. E essa pessoa construiu o quê? Ter seguidor na internet? Qualquer Zé Mané pode ter. Os palhaços são os que mais têm seguidores. Oh, meu Deus do céu. Porque é influente no Instagram, YouTube, nas redes sociais, TikTok. Pensa numa porcaria o TikTok. Estou metendo palavra no TikTok agora também. Toma-lhe palavra. É influente. Como que você vai receber crítica construtiva de quem nunca construiu nada? Ah, meu Deus do céu. Já olha para o seu irmão e diga: engole seco, meu irmão. Engole seco. Aleluia. Para de ser levado por essas coisas, para de ser movido por essas coisas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual as suas folhas não murcham, a qual as suas folhas caem na estação certa, e tudo o que fizer prosperará. Bem-vindo à dimensão de Deus como amigo, meu irmão. Bem-vindo a essa dimensão, meu irmão. Aleluia, aleluia. Bem-vindo a essa dimensão. Ei! Quantas pessoas? Eu vejo isso, gente. Aquele que sai da igreja, pensa gente que é fake, mas é fake de verdade. Gente que eu sei da vida. Gente que, cara, aí a gente vê, sai da igreja, a primeira coisa que a pessoa faz, começa a postar um monte de foto para todo mundo ver que ela está bem, longe de Deus, que ela está bem, longe da presença. Aí você pode ver, quer fazer um monte de viagem, não para de postar viagem, viaja todo final de semana, porque agora não tem mais o culto de domingo.
viaja todo final de semana e posta lá, viajando. Fulano está em tal lugar. Sabe por quê? Porque fica procurando um lugar para ir. Porque quem sai da presença de Deus está indo para lugar nenhum. Quem sai da presença de Deus está indo para lugar nenhum. Então fica procurando um lugar para ir, porque não tem destino. Porque João capítulo 14, versículo 6, ele disse, para onde nós temos que ir, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meu irmão, pare de olhar essas pessoas que estão no mundo, desviaram e está mostrando que está tudo bem. Não está, porque a colheita vai vir. É triste, mas vai vir. A gente ora para que não venha. Mas posso te falar uma coisa? Ela sai, está toda feliz, está todo bonitinho, está todo legalzinho, está todo legal. Por quê? Porque está colhendo aquilo que plantou enquanto estava na presença de Deus. Mas quando passar um tempo, ela vai começar a plantar daquilo que ela está semeando no mundo, daquilo que ela está plantando no mundo. Aí a colheita é terrível. Aí sabe o que acontece? A pessoa vem toda quebrada, toda destruída, casamento destruído, família destruída, toda arrebentado. E minha irmã vem pedindo dinheiro emprestado ainda. Não empreste, por favor. Não entre na prova de quem Deus colocou na prova. Não atrapalhe o processo. Voltam ainda. Sabe qual é o pior? Que vai embora falando mal de você, viu? Líder de célula, joga a culpa para você. Pastor, pastor, a culpa foi do pastor. A culpa foi de fulano. E vai voltar, e sabe o que você vai fazer? Você vai abraçar. Você vai amar. Você vai falar: Deus te dá mais uma oportunidade, vamos lá. Vamos caminhar agora de forma correta. Pastor, o que você está falando? Por que você fala essas coisas? Porque eu acho que de todos vocês eu fui o maior desviado de todos. Eu já vivi como desviado. Eu já vivi longe da presença de Deus. Eu já vivi dessa forma. Eu sei do que eu estou falando. Mas Deus está procurando amigos que vão interceder por essas pessoas. Deus está procurando amigos que não vão olhar para aquele que foi para o mundo e achar: nossa, será que a vida dele não está melhor no mundo do que na igreja, na presença de Deus? Deus está procurando amigos que estão dizendo assim: Senhor, agora é só aparência, é só fake, Deus. Eu sei que vai dar ruim, Deus. Eu sei que vai vir consequências duras, Deus. Eu sei que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, Deus. Por favor, Deus, haja com misericórdia, como teu amigo. Se tiver 10 justos, não destrói, Deus. Deus vai usar a tua vida, meu irmão. Então pare de ficar se impressionando com vida de aparência das pessoas. Eu atendo pessoas que, se você olha o Instagram, você fala: mil maravilha. Me chama no direct, quer marcar atendimento, pega meu WhatsApp, pega meu telefone, me liga. Está em depressão, casamento à beira do precipício, tem dinheiro, tem fama, tem tudo, mas está com a vida destruída. Não tem nada porque não tem Jesus. Não se pressione com a vida de aparência de ninguém. Chacoalha seu irmão aí e diga: o teu lugar não é na roda dos escarnecedores. Diga para ele: o teu lugar é no conselho dos amigos de Deus. Aqueles que vão interceder, aqueles que vão orar. Amigos são intercessores. Olha que negócio top, gente. Deus está pensando com Ele mesmo e falando para os anjos: será que eu conto para Abraão ou não conto? Ó, Deus falando com os anjos: será que porventura eu vou destruir Sodoma e não vou avisar Abraão? Chama ele lá, vai. Não, eu vou diante dele, eu vou sentar com ele no conselho. Abraão, meu amigo, o clamor de Sodoma subiu até mim, e eu vou ver se isso é verdade. E se for verdade, como chegou diante de mim, eu vou destruir tudo. Oh Senhor, o Senhor não quer mudar de ideia não? Acho que tem alguma coisa errada com o Senhor. Abraão entra nessa dimensão. O seu lugar é num lugar de intimidade com Deus. Êxodo 33:9. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos estão desejando esse lugar? Diga amém. O preço já foi pago, meu irmão. O véu foi rasgado.
sai do lugar de pedinte espiritual e se assenta na mesa. Jesus já pagou esse preço. Aleluia, aleluia. Êxodo 33, verso 9. Diz assim: quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, a cada um à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Vamos lá, Números 12. Mais 2 livros à frente aí, vai. Números 12, verso 4. Diz assim: imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3 dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer. A ele eu falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como pois vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés, e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Meu Deus, vamos lá. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Pastor, que palavra é essa? O que aconteceu com Moisés, Miriam e Arão? Deixa eu te explicar. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, se rebelaram contra Moisés. Sabe o que é interessante? Que Moisés não ouviu a desonra deles, mas alguém ouviu. Sabe quem ouviu? Um amigo de Moisés. Moisés não ouviu a desonra, mas por ser amigo de Deus, Deus ouviu. Isso tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses 14, quase 15 anos na presença de Deus: é que Deus defende os seus amigos. Diga para o seu irmão assim: Deus defende os seus amigos. Diga para o seu irmão assim: não arrume treta com os amigos de Deus, porque a banca de Deus é maior. Aleluia! Deus defende os seus amigos. Escute isso: Miriam era irmã de Moisés, Arão era irmão de Moisés. Deus ouve a desonra de Miriam, Miriam causando a rebelião contra Moisés. Arão está junto, Deus chama os 3. Ei, escute uma coisa: você conhece algum profeta? Vocês conhecem alguém assim? Eu falo com esse através de sonho, eu falo com esse através de enigmas. Mas com Moisés eu falo face a face, porque ele é meu amigo. Quem lembra da época da escola, que alguém chegava para comprar treta e dizia: foi você que veio levar uma com meu amigo?
Foi você que falou que ia pegar o meu amigo na porta da escola? Quero ver pegar agora. Deus entrou na treta, meu irmão. Deus está dizendo: vocês estão pensando que está mexendo com quem? É meu amigo. Com profetas eu falo em sonhos, mas com meu amigo eu falo face a face. Não se mete com ele não. Não leva uma com ele não, que tem treta. Vai dar ruim para vocês. A Bíblia diz que Miriam ficou leprosa na hora. Meu Deus. Por que você acha que tem um monte de gente leprosa aí fora? Porque você acha que tem um monte de gente que você fala: vamos para a igreja, está com lepra, não quer estar perto de ninguém, não quer estar junto de ninguém, porque já esteve nesse ambiente, já esteve recebendo palavra de verdade, mas se rebelaram e vivem como leprosos, não sabem para onde vão, não sabem para onde estão indo, não querem estar perto de ninguém, não querem mais nada com ninguém, são removidos do arraial do justo. Por quê? Porque a consequência para quem vive rebelião é a lepra. Uma das consequências é se tornar leproso. Ei, escute isso. E o amigo faz o quê? O amigo chega para Deus: Deus, que história é essa, Deus? Que o Senhor coloca lepra em Miriam, Deus. O amigo não vai dizendo: Deus abriu a sua sepultura, vai descer a sepultura. Não, amigo, aquele que anda com Deus, meu irmão, se torna parecido com Ele. O amigo Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, o que o Senhor está fazendo, Deus? Por acaso o Senhor vai abortar Miriam do ventre da mãe dela, como se ela nascesse metade com o seu corpo consumido, Deus? Para que o Senhor vai fazer isso, Deus? Aí Deus fala: Moisés, Deus falou: Moisés, a treta é sua, eu que entrei nesse negócio, Moisés. E Moisés falando: cura ela, Deus. Mas ela não se levantou contra Moisés, se levantou, e Moisés está falando o quê? Cura ela, Deus. E aí Deus fala para Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, 7 dias ela ia ficar fora da casa, 7 dias ela ia ficar fora do arraial. Isso é uma consequência para quem desonrava os pais naquela época. Então será assim com Miriam, ela vai ficar 7 dias fora. Deus ouve Moisés e Deus cura Miriam. Os amigos de Deus não vivem falando mal, se rebelando contra os amigos de Deus. Toda pessoa que você vê falando mal de alguém que é amigo de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: essa pessoa não faz parte do hall de conselhos, daqueles que se assentam no conselho de Deus. Não tem parte com Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: não fale mal dos amigos de Deus. Posso te falar uma coisa? Olhe para ele de novo, dá um sorriso para ele. Isso. Tem gente que é tão rebelde que nem para dar um sorriso mostra. Mostra aí, gente. Já está acabando já. Sei que você está com fome. Nem só de pão viverá o homem. Vai. Diga para o seu irmão assim: melhor, vou te dar um conselho. Diga para ele: não fale de ninguém. Não fale nada das pessoas. Fale bem pouco de você. E fale muito de Deus. Escute isso. Há 14 anos eu entendi essas dimensões. E a dimensão que eu mais amo é a dimensão do Deus como um pai. Primeiro lugar que eu acesso é esse lugar. De lá não quero sair mais. Mas aí temos algumas obrigações. Temos que orar pela igreja, orar pelo louvor, orar pela dança, orar pelos líderes, evangelistas, pastores, obreiros, pelos discípulos, pela igreja em geral, por todas as igrejas. Você começa a orar, aí você entra em outro lugar. Esse lugar é o lugar de intercessão. E uma coisa que eu aprendi: a orar por todo aquele que nos persegue, a orar por todo aquele que nos calunia, que inventa mau testemunho, falso testemunho, tenta fazer rebelião. E a oração não é mata Deus, a oração é: Deus, perdoa. É isso que Moisés nos ensina aqui. Perdoa, Deus. Por quê, meu irmão? Eu digo isso. Eu sei que se eu não orar por algumas pessoas, a consequência vai ser terrível. Se eu não entrar na brecha por essas pessoas,
a consequência vai ser terrível, porque não tem se levantado contra homem, tem se levantado contra o Deus Todo-Poderoso. A nossa bandeira não é IAP, a nossa bandeira não é denominacional, a nossa bandeira se chama Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Isso parece coisa daqueles tempos lá atrás, né? Mas não é, só para você entender que é real. Uns tempos atrás, há 8 anos, quando começamos na garagem, tinha um jovem, ele andava com o pastor Edgar. E quando nós começamos no ministério, esse jovem se levantou, mas caluniando muito. Ele falava muito mal e ele espalhava. Ele colocava nas redes sociais. Mas foi tão rápido que não deu tempo nem de interceder por ele. Um jovem que não tinha 25 anos, câncer na garganta, morreu em 1 semana. Escute isso. Deus defende os seus amigos. Pastor, isso é Antigo Testamento, é? E Zafira e Ananias, foi no Antigo Testamento? Nós precisamos entender. Tem pessoas que estão leprosas pelo nível de rebelião. Tem pessoas que vão sofrer algumas consequências pelo nível de dissensão. Mas tem pessoas que se levantam tão terrivelmente que o destino delas é a sepultura. Não deu tempo de interceder. Eu tenho pessoas que Deus já falou para mim: se você não orar e liberar uma palavra, não vai gerar filhos. E eu liberar a palavra, em 1 mês dá positivo e a pessoa fala assim: estou grávida. Porque são pessoas que se levantaram contra, encerraram a madre. Uma das consequências dos rebeldes é encerrar a madre, é se tornar estéril, terra seca, não produz nada. Mas como amigos de Deus, nós não podemos desejar o mal para essas pessoas. É pelo contrário, Deus perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Eu vim aqui para te dar uma palavra cristocêntrica. E essa palavra é: se tem alguém te perseguindo, te caluniando, inventando falso testemunho contra você, querendo te ver na lona, eu quero que você se levante como um filho de Deus, como um amigo de Deus, e ore por essas pessoas, e diga: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Teve um outro discípulo, assim que ele se converteu, meu irmão, a casa de pais dele foi violenta, um monte de gente se convertendo. Um cara entrou no elevador na frente da família dele, humilhou ele, quase bateu na cara dele. E era um cara que nunca aceitava desaforo na vida, tudo ele já ia para cima, mas se converteu. Ele chegou no culto tremendo, falou: pastor, o senhor precisa me dar um conselho, porque eu passei por uma situação agora. Eu falei: fala, filho. O cara me humilhou na frente da minha filha, da minha esposa, quase bateu na minha cara. Eu falei: o que você fez? Ele falou: eu fiquei quieto. Mas por que ele te humilhou? Por causa da célula, por causa da casa de paz, por causa do Deus que nós estamos pregando. Eu falei para ele: então essa treta não é sua, filho. Só uma coisa eu te aconselho: ora para que Deus tenha misericórdia desse cara. Ore para que Deus tenha misericórdia dele. É, pastor, porque ele está se levantando contra Deus, está se levantando contra você. E Deus defende os seus amigos. 3 meses o cara morreu. Aí para o seu irmão, diga assim: o reino espiritual, diga para ele: o reino espiritual é muito verdadeiro, é muito real. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi entendeu isso, gente. Tinha um cara que causou até mal para Davi. Davi podia matar ele. Davi corta um pedaço do vestido dele e diz: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Diga para o seu irmão assim: seja amigo dos amigos, seja amigo de Deus. Quantos estão dispostos a entrar nessa dimensão? Quantos estão dispostos a entrar nessa dimensão? É difícil, né, gente? É difícil orar por aquele que te causou mal. É difícil pedir para que o Senhor age com misericórdia com aquele que te traiu, te ofendeu,
te passou a perna, tentou o seu mal. Mas se esse sentimento não for gerado em nós, nós estamos um pouco longe daquilo que se chama Evangelho de Cristo. Quando estão dispostos a entrar nessa dimensão? Eu sei que para algumas pessoas já veio até uma lista de quem você tem que orar. Já veio até uma lista, vou começar a orar. As irmãs já começou, vou começar pela minha sogra. Aí ela ficou em dúvida se ela ora para Deus levar ou para Deus perdoar. Não, é para Deus perdoar. Aleluia. Não é leva não, é perdoa, Senhor. Escute isso, Amós 3:7. Pode preparar a mesa aqui para mim, por favor. Amós 3:7. Abra a Bíblia aí. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus amigos e os seus profetas. Você quer saber o que vai acontecer amanhã na tua família? Daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos? Entra nesse conselho e fala: Senhor, me revela o que o Senhor vai fazer. Porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus amigos. O Senhor, me revela o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor tem para fazer, o que o Senhor quer fazer, e Ele vai te revelar. Quantos querem entrar nessa dimensão? Diga amém. Deus é amigo dos profetas. Deus conta segredos aos seus amigos. 1 Reis 17:1 diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Pensa que nível de intimidade é essa? Que nível de amizade é essa? Já viu aquela pessoa? Isso eu tenho com a minha esposa. Muito real isso. Alguma coisa que uma pessoa pergunta para ela: isso, faço, não faço? Eu queria saber a orientação do pastor, a direção. E ela fala assim: ó, se você perguntar para ele, ele vai te falar isso e isso. Sabe por quê? Pelo elo de amizade, pelo elo de intimidade, de relacionamento. Eu costumo dizer que nós somos um, e Deus já nos entregou isso. Às vezes eu estou lá do outro lado do mundo. Eu experimentei isso quando eu estava na África. Quando eu estava na África fazendo missão, eu sofri um ataque de um principado terrível lá na África. Quase morri. E minha esposa ligou na hora para o Edgar e falou: está acontecendo alguma coisa com o Jonatas. Pode me falar o que está acontecendo? Porque ela aqui no Brasil sentiu. Isso é elo de amizade. Isso é se tornar uma só carne. Já é para o esposo, para a esposa. Mas tem amigos que sabem que o outro vai responder. Aí Elias aparece diante de Acabe e fala assim: não vai chover, segundo a minha palavra. Quem é que manda a chuva? Quem é que tem o poder de abrir as comportas dos céus? Quem é que desenrola os céus como um tapete, que move os céus como uma cortina? A Bíblia diz que a terra é como escabelo dos seus pés. Quem determina quando chove, como chove é Deus. Nós vemos isso, Deus manda o dilúvio. E agora um cara chega e diz: não vai chover porque eu estou falando. Sabe o que Elias está querendo dizer? Não vai chover porque eu sou amigo dele, e ele sabe o que eu falo, e eu sei o que ele fala também. Está tudo certo. A gente se conhece, ele me conhece. Por que que Elias disse isso? Segundo a minha palavra, porque Elias vivia no conselho dos amigos de Deus. Ele sabia qual era o nível de autoridade que ele tinha diante daquela luta, diante daquela guerra. Ele vira para Acabe num tempo que a água era algo mais precioso.
e vira: não vai chover mais, segundo o que eu estou dizendo. Profetas são amigos do Senhor. Profetas acessam o conselho de Deus. Eu me lembro que eu fui orar por uma jovem, e ela estava desenganada pelos médicos. Ela estava em coma, entubada. Os médicos já tinham falado que tinha dado infecção em todos os órgãos. E a mãe, meu irmão, fez uma coisa de louco. Mandou mensagem no grupo: pastor, o senhor pregou no domingo que a impartição de mão, no nome de Jesus, cura um enfermo. No grupo da igreja. Eu creio que se o pastor ir lá, Jesus vai curar ela, se o pastor colocar a mão nela. Aí eu falei: agora estreitou. Eu já fui pela fé dela, irmão. Falei: essa mulher teve fé, e nem toda a Vila Matilde eu vi uma fé como essa. Eu vou lá. Falei para Andressa: vamos. Consegui entrar. A menina estava irreconhecível. Meu irmão, quando eu olhei aquela, a compaixão tomou a minha vida. Eu orava por ela. Eu fiz todo tipo de oração de cura que eu já tinha feito na minha vida. Eu já vi gente sendo curada de tumor, câncer. Eu já vi muita coisa. Todo tipo de oração que eu já tinha feito, que deu certo, eu fiz. Deitei em cima da irmã. Chamei ela para fora. Sai para fora. Fiz tudo. Meu irmão, não teve reação nenhuma. Aí eu apelei. Saí de lá. Encostei a minha cara na parede e comecei a chorar. E disse: Deus, se o Senhor não cura ela, eu nunca mais vou orar por ninguém. E o Senhor vai perder um bom orador. Chorando: se o Senhor não curar ela, eu não oro mais por ninguém. Fui embora. Passou umas horas, na segunda visita a mãe entrou e mandou no grupo: pastor, ela teve uma reação, uma lágrima escorreu. Eu falei: esse Deus é demais. E Deus falou para mim: eu vou curar. Aí eu, meu irmão, já fui para frente da igreja. Falei: Deus vai curar. E já preguei, e já dei lugar, e já falei. Na mesma semana os médicos desenganou ela de novo. Aí eu voltei para o conselho. Falei: Deus, o Senhor não muda de ideia assim. O que está acontecendo, Deus? Eu falei que o Senhor ia curar, o Senhor me falou que ia curar. Qual foi o resultado? Essa menina foi curada. Os médicos disseram que ela ia ter sequela, ela não ia conseguir andar direito, não ia conseguir falar, pelo tempo que ela ficou entubada, por aquilo que aconteceu no período que ela estava entubada. E ela saiu, ela recebeu alta. Ela voltou esses tempos atrás, foi morar no interior, 100% restaurada, sem nenhuma sequela. Você consegue aplaudir o Rei da Glória? Sem nenhuma sequela. Se coloque de pé, por favor. Pastor, isso é para quem, pastor? Vou te explicar para quem que é. João 15:15. Quem recebeu Jesus aqui, diga amém. João 15:15. Essa palavra é para você nessa manhã. Jesus diz assim: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado vocês de... Tem alguém que crê nisso? Mas tenho chamado vocês de... porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. O amigo conhece o conselho de Deus e tudo aquilo que Ele quer fazer. Quantos estão dispostos a entrar nessa dimensão hoje? Quantos desejam viver nesse lugar? Um lugar de relacionamento, e você dizer: Deus é meu amigo, eu sou amigo de Deus. Isso é para você. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: é para você.
Diga, é para você, meu irmão. Ei. Deus deseja te revelar muita coisa. Deus deseja te avisar o que Ele vai fazer. E todo amigo de Deus não anda ansioso. Você já viu? Não anda. Por quê? Porque Deus já falou o que vai fazer. Então se Deus já falou, para que eu vou andar ansioso? Na hora certa Ele vai fazer. Se Deus te disse que toda a tua casa ia servir Jesus, fica tranquilo, continua sendo testemunho que na hora certa vai acontecer. O que foi que Deus te falou? Se Ele te falou, desfrute da amizade dEle, porque no tempo certo tudo se cumprirá. Mas você quer receber a aceleração das respostas de Deus? Entre nessas dimensões. Primeira dimensão, Deus Abba. Segunda dimensão, Deus amigo. Domingo que vem, na parte da manhã, nós encerraremos com a terceira dimensão. Feche os teus olhos agora.